Oi gente, eu sou a Uni e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu tô aqui pra tocar no assunto que eu não toco faz bastante tempo e que eu acho que algumas pessoas que são novas no canal não sabem, mas eu larguei a escola quando eu tinha 16 anos, foi na metade do segundo ano do ensino médio, e eu queria ressurgir com esse assunto pra falar um pouquinho sobre a minha experiência como Bruna de 20 anos que está na faculdade e como foi toda essa questão de largar a escola e se eu me arrependo ou não, e se eu tive alguma dificuldade em decorrência de ter saído da escola. E eu espero que isso ajude a clarificar algumas questões e também ajude quem tá passando por algum momento semelhante ao que eu passei quando eu era mais nova. Se você nunca viu o vídeo que eu falei sobre ter largado a escola, eu vou deixar ele, esse vídeo aqui, eu vou deixar ele aqui nas tags pra vocês poderem acessar. E eu queria também que vocês deixassem aí nos comentários se vocês estão na escola ou não, mas se a experiência que vocês tiveram ou que vocês têm na escola é uma experiência positiva ou negativa, ou se tá entre os dois. É uma curiosidade individual minha, então vocês podem responder se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, tudo bem. Mas já respondendo, como vocês já devem imaginar, a minha experiência na escola foi 99% negativa e 1% assim, as amizades que eu tenho até hoje foram coisas positivas. Então eu queria dar uma explicação rapidinha pra vocês, gente, o porquê que eu larguei a escola, o que aconteceu e, enfim. Com certeza a Uni que fez aquele vídeo no passado não tinha tanta certeza, tanta propriedade do que ela tava falando quanto eu hoje em dia, porque eu entendo um pouquinho mais sobre o que eu passei naquela época hoje em dia, e eu guardei esse segredo, né, que eu larguei a escola por um bom tempo, porque eu só podia falar depois que eu tivesse feito 18 anos. Então quando eu fiz 18 anos eu falei tipo, ai meu Deus, mundo, eu larguei a escola, vejam só. Então eu queria falar que, primeiro, eu passei por muitas escolas durante a minha vida toda, então o problema que eu tive não era exclusivo a uma escola só, era uma coisa que acontecia em todas as escolas que eu ia. No início eu estudei numa escola católica e eu fiz algumas amizades, eu sempre fui muito tímida, sempre faltei bastante, mas isso nunca chegou a ser uma coisa que me atrapalhava de fato. Durante as terapias que eu fiz com psicóloga e agora com psiquiatra, eu me lembrei de algumas coisas que eu passei nessa primeira escola quando eu era bem pequena, quando eu era uma criança, e essas coisas podem sim ter afetado como eu me desenvolvi na escola, e desde essa primeira escola eu já tive algumas experiências negativas. E aí depois eu mudei de escola com uma amiga minha, com a minha melhor amiga na época, e a gente foi pra uma outra escola juntas. E era uma escola bem diferente, mas mesmo assim eu tive problemas de adaptação naquela escola. E aí depois eu passei de escola pra escola, de escola pra escola, e eu sempre tive experiências negativas, gente. Eu acho que foi nessa minha terceira escola que os meus problemas com falta começaram a piorar, porque, como eu falei, eu faltava bastante, eu não tinha vontade de ir pra escola. Eu sei que ninguém tem vontade de ir pra escola, mas mesmo assim isso se apresentava de uma forma bem forte e eu meio que tinha o espaço dos meus pais, então eu conseguia faltar quando eu não tava me sentindo bem. Mas nessa terceira escola tudo piorou porque eu tive um combo, né? Uma má gestão da própria escola e alunos, colegas de classe que eram bem negativos pra mim. Eu tive que lidar com garotos com atitudes ruins, negativas, e tive que lidar com uma atitude geral da sala porque eu era a garota que nunca aparecia, porque eu era a garota que sempre faltava. Isso me gerava um medo ainda pior de ir pra escola no dia seguinte, ter que enfrentar todas essas pessoas meio que se dirigindo a mim. Eu sei que eu tinha vários problemas e foi nessa época, assim, nessa terceira escola, que esses problemas começaram a transpassar para um nível mental pra mim, para um nível não só interno, assim, de eu tô me sentindo mal, mas para um nível externo. Então quase todos os dias que eu tinha que ir pra escola, eu tinha que lidar com algumas crises de pânico, que era uma coisa tão complexa, que hoje em dia eu não me lembro com tanta clareza, mas eu já não me sinto mal, assim, em lembrar. Mas eu paralisava, eu literalmente paralisava, eu não conseguia me mexer, eu ia pro banheiro e ficava deitada no chão chorando, às vezes eu batia na minha cabeça, eu batia com a minha cabeça na parede, porque era um sentimento tão ruim de ter que ir pra escola que eu queria a todo custo ficar. E às vezes o meu próprio corpo sentia esse mental abalado e começava a esboçar algumas coisas. Por isso que quase sempre que eu faltava, eu realmente estava passando mal, eu realmente estava com algum problema interno, e eu acho que tudo isso era porque eu realmente não aguentava mais ir pra escola, não aguentava mais ter que lidar com aquele ambiente que me fazia tão mal. Isso acabou estragando vários anos da minha vida, não estragando, mas eu não conseguia viver, gente. Eu não conseguia mais sair porque eu saía e pensava
pensava que esse sentimento breve, assim, de prazer, ele iria acabar porque no dia seguinte eu teria que lidar com aquele inferno de novo. As férias eu não conseguia aproveitar porque eu sabia que logo eu teria que voltar pra escola. Então eram todos sentimentos passageiros de que eu podia estar, vida, mas no dia seguinte eu já ia estar querendo morrer, literalmente. Então eu tive que passar por isso e cada escola foi piorando ainda mais isso. Eu tive um ano que foi um ano tranquilo, que foi 2016. Foi 2016 isso, que foi um ano tranquilo. Mas 2017, quando voltaram as aulas, foi a mesma escola. Eu não aguentei mais, gente. Eu tive que lidar com aviso de gatilho. Tive que lidar com um pensamento suicida. Eu tive que lidar com uma necessidade, não era nem uma vontade, mas eu tive que lidar com uma necessidade de deixar de existir, porque eu pensava que eu tava sendo um fardo para as pessoas da escola, eu tava sendo um fardo para os meus pais, porque eles tinham que lidar com toda essa questão. Enfim, eu não via como eu poderia estar agregando na vida de ninguém. Então, pra mim, na época, a melhor escolha seria sair desse mundo, sair dessa existência, dessa vida. Então, eu tava realmente num estado muito ruim. E chegou num ponto, gente, que foi o meu ápice. E eu falei, por sorte, com um amigo meu. E esse meu amigo meu falou com as pessoas da escola, com os coordenadores. E aí foram pessoas na minha casa, porque... Enfim, foi uma situação, gente. Foi uma situação complicada. Mas logo depois disso, tudo melhorou? Não. Eu tive apoio da escola, sim. Mas tudo não melhorou, nada melhorou. Eu só continuei faltando, gente. E aí chegou num ponto que eu pensei, caraca, eu vou repetir de ano, porque eu tenho 1000 faltas. Eu tô zerada em várias matérias, porque eu faltava prova, faltava segunda chamada, faltava recuperação. Então eu tava tipo, caraca, e agora? Então eu falei com a minha irmã, que também saiu da escola, ela fez supletivo. O marido dela também é professor, então eu tive o apoio deles. E aí eu falei com a minha mãe, e ela aceitou. E aí eu falei com meu pai, gente, e aí ele falou tipo, você vai repetir de ano? Eu falei, vou. Aí ele falou, ok, tudo bem então, pode sair da escola. E aí foi como se eu tivesse tirado uma pedra enorme das minhas costas, mas eu sei que o vídeo não é sobre isso não, gente. Eu tô falando aqui um tempão já, mas é porque eu queria dar uma base pra vocês que não tô entendendo nada. Mas conclusão, eu não sei se eu posso classificar o que eu sofri na escola como bullying, porque não foi uma coisa frequentemente direcionada a mim, mas eu sofri muito no ambiente escolar e eu acho que o ambiente escolar não é feito pra todo mundo. E nem todas as pessoas conseguem ter uma vida boa e plena, vivendo com tanta pressão, com tanto preconceito, com tanto, enfim... Tudo coisa pode sofrer na escola, né? Tem pessoas que simplesmente não aguentam, tem pessoas que aguentam. Conclusão, eu tava desenvolvendo fobia social por causa de tudo que aconteceu. Eu tava com depressão, eu tava, enfim, com 1001 problemas que hoje em dia, felizmente, eu já não tenho mais. E agora a questão que fica eu me arrependo de ter largado a escola? Não. Eu tenho plena certeza de que se eu tivesse continuado na escola, eu provavelmente nem estaria aqui falando com vocês agora. Então eu não me arrependo. Ter saído da escola me moldou como um ser humano. Ter experimentado tudo isso que eu experimentei na escola também me moldou. Mas o que realmente foi o ponto de partida pra eu viver foi ter largado a escola, então eu não me arrependo de forma alguma. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo, eu teria saído da escola e, enfim, foi meio que uma liberdade muito grande pra mim, foi uma liberdade que eu ganhei, que eu conquistei, então não me arrependo de jeito nenhum. E eu sei que algumas pessoas talvez se arrependam, mas a experiência de cada um é diferente. Algumas pessoas me perguntaram, mas como é que você se formou? Como é que você conseguiu concluir o ensino médio? E existe uma coisa chamada Enseja, que é um exame que você pode fazer pra concluir ou o ensino fundamental ou o ensino médio. Então eu fiz o Enseja, foi em 2019, pra concluir o ensino médio, porque eu tinha que ter 18 anos. Então eu fiz essa prova e concluí o ensino médio, ganhei o diploma. Tô concluída no ensino médio. Agora, um dos comentários que eu mais recebi naquela época foi: você não vai conseguir se virar na faculdade. Você não vai estar preparada pra viver a sua vida. Eu queria falar que hoje em dia eu estou na faculdade, eu tô no terceiro... tô indo pro 4º semestre de Ciências Biológicas, bacharelado. A minha faculdade, ela é semi-presencial, então eu ainda não tive nenhuma aula presencial porque na pandemia, eu comecei na pandemia, mas eu tô me virando muito bem, tá sendo uma experiência positiva. E pra quem tá falando, mas você tá fazendo faculdade virtual, você não vai ter que lidar com ninguém, isso é verdade, mas
Na faculdade, sem presencial, também tem uma coisa chamada estágio. O estágio é uma coisa que você precisa lidar com outras pessoas e conviver com outras pessoas. Então, eu estou fazendo estágio agora, eu estou convivendo com outras pessoas, eu estou indo para um ambiente que eu não conhecia e tá sendo uma experiência positiva também. Então eu não tô tendo esses problemas que eu tinha antigamente quando eu tinha que lidar com outras pessoas. Eu realmente melhorei bastante nessas questões. Então eu queria falar pra vocês que se vocês têm vontade, se vocês têm o apoio dos pais de vocês e se vocês realmente têm vontade de largar a escola, saibam que isso não vai impedir vocês de fazer faculdade, de ter um trabalho, de ganhar dinheiro, de ter estabilidade profissional. Você largar a escola é uma decisão que pode ser difícil no início, pode, mas que você vai conseguir enfrentar, e você vai conseguir se formar e, enfim, vai poder fazer a faculdade que você quiser. E saibam que vocês não precisam ter pressa também, então se vocês estão terminando a escola e vocês se sentem pressionados pra começar a faculdade, levem o tempo de vocês, se for possível. Mas a minha experiência até agora tem sido essa, tem sido uma experiência realmente que eu não imaginei que fosse acontecer dessa forma. Eu não tinha nenhum plano assim muito estável sobre faculdade, até que teve um momento que eu pensei, quero começar a fazer minha faculdade, quero fazer ciências biológicas, acho que isso vai ser o certo pra mim. E só agora mesmo que eu realmente tô percebendo que essa foi a escolha certa, né? Eu tô indo pro 4º semestre, tô no 3º, mas agora que eu percebi que essa experiência realmente está sendo uma experiência única e que foi a escolha certa para o que eu quero fazer da minha vida. Eu tenho muitas coisas contra a escola. Eu não sou contra o ensino, eu não sou contra a educação, mas eu tenho muitas questões com a forma que a escola existe, da forma que a educação na escola é exercida hoje em dia. Então eu tenho realmente muitos pontos e acredito que a escola precisa mudar bastante para poder incluir todas as pessoas. Infelizmente, em muitas partes do mundo, a escola, além de ser um ambiente de socialização, é também um ambiente onde existe muito preconceito, onde existem muitas agressões, tanto verbais quanto físicas, quanto, enfim, onde existem professores abusando de alunos, onde existem alunos abusando de outros alunos, e a escola não tem controle disso tudo que acontece dentro dela. As pessoas que tomam conta da escola não têm controle. Então, o que você tem dentro da escola não são indivíduos. São tratados como máquinas que precisam terminar a escola, começar a faculdade, arrumar um emprego, ganhar dinheiro. Então a escola precisa parar de tratar todos como um rebanho e começar a tratar todos como pessoas únicas e individuais. E mesmo se eu tivesse numa escola maravilhosa, gente, minha vida inteira, não me arrependo, teria largado mesmo assim, porque simplesmente a escola não é pra alguns. Pra outros é, mas pra uns não é. Então essa foi a minha experiência, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos falando sobre o assunto, eu posso fazer sem problema nenhum. Não sei nem se vocês vão estar vendo, mas se vocês estiverem vendo, fico feliz. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, me seguir no Instagram também. E é isso, um beijo e um dinossauro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.